Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical, 8h30 da manhã, domingos. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, Lucas 14:25. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Toma teu assento, glorificando a Deus. Aleluia. Quem veio perder tempo aqui nessa noite, diga amém. Aleluia. Ninguém disse, né? Senão os irmãos orar. Louvado seja o nome do Senhor. O título da mensagem hoje, meus queridos, é Como ser um discípulo de Jesus Cristo. O texto ao qual li também se encontra em Lucas capítulo 9, versículo 23. Texto lido hoje pela manhã pelo pastor Jover, onde o Senhor diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E na mensagem dessa noite eu quero tentar ser o mais didático possível para que os irmãos possam entender a mensagem. E eu quero abordar aqui 5 pontos, ao qual nós iremos discorrer sobre a palavra de Deus nessa noite. E o primeiro ponto que eu quero citar é: quem quiser, siga Jesus. Quem quiser. O Senhor Jesus, Ele nos dá uma escolha. O Senhor Jesus nos deu uma escolha. Aquele que quiser, venha. O Senhor, Ele não arruma a porta, Ele bate na porta. O Senhor não obriga ninguém a seguir. Assim também, naquele dia, no dia do juízo final, Ele também não é obrigado a receber aquele que não quis seguir a Ele. Seguir ao Senhor é uma escolha livre, é uma escolha pessoal. Porém, o processo exige sacrifício. Jesus não obriga ninguém, mas há uma ordem, há um processo, há regras para que nós possamos seguir o Senhor. E este é o primeiro ponto. Que um dia eu estava no mundo e Jesus abriu a porta da graça para mim e falou para mim também: se você quiser, me siga. Eu resisti um pouco, mas hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. E talvez tenha pessoas aqui nessa noite que estejam afastadas dos caminhos do Senhor, ou que ainda não confessou com a sua boca que Jesus é o seu Salvador, e não creu no seu coração que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos para ser salvo. Talvez você esteja nessa situação hoje à noite. Eu quero te dizer que Jesus está aqui, e o convite está aberto para você segui-lo, para você confessá-lo, para você se batizar e para você se tornar membro do corpo de Cristo, que um dia será arrebatado para o céu. Amém? O segundo ponto que eu quero citar nessa noite é: negar a si mesmo é mudar de pensamento, é ter o mesmo sentimento que tinha também Jesus. E se eu perguntasse para a maioria aqui nessa noite o que significa negar a si mesmo, muitos iriam me responder dizendo: olha, irmão Zé, negar a si mesmo é renunciar à carne. Negar a si mesmo é renunciar aos desejos. Negar a si mesmo é deixar de fazer o que eu fazia antes. Negar a si mesmo é deixar de frequentar os locais que eu frequentava antes de conhecer Jesus. Ou se eu ainda não conheço Jesus, negar a si mesmo é abrir mão do meu orgulho, dos meus prazeres e começar a seguir o Mestre. Mas talvez o propósito principal dessa fala de Cristo
Está lá em Jeremias 17:5, onde o profeta diz: maldito o homem que confia no ser humano, ou maldito o homem que confia no homem. E quando o profeta diz isso, ele não está falando somente sobre eu confiar no Diogo, confiar em alguém do mundo, alguma outra pessoa. Quando o profeta diz isso, ele quer dizer: maldito o Juliano que confia no Juliano. Maldito sou eu quando eu confio na força do meu próprio braço. Maldito é o homem, a pessoa, é o cristão que confia em seu próprio pensamento, em seu próprio prazer, em seu próprio coração, sendo que a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e que por ele e através dele nós podemos cair. Negar a si mesmo é negar a nossa própria mente, nos esvaziar dos nossos pensamentos e deixar apenas que o Espírito Santo toma conta de nós, da nossa mente, do nosso entendimento. Não confiar na força do nosso próprio braço, porque você, como diz Paulo em Romanos 7,14, miseráveis pecadores que somos. O bem que nós queremos fazer, você pode notar, nós não fazemos. Mas muitas vezes o mal que nós não queremos cometer, acabamos por fazer isso. Negar a si mesmo é ter o mesmo sentimento que tinha Jesus Cristo. Mas que sentimento era esse, Diogo? Filipenses 2,5, a palavra de Deus é enfática e diz assim: tenha em vós o mesmo sentimento, tenha em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou ser igual a Deus, algo que devia ser retido a qualquer custo. Antes a si mesmo se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E assim mesmo Jesus se humilhou. Em primeiro lugar, ele se esvazia. Em segundo lugar, ele se humilha. Em terceiro lugar, ele é obediente. A Bíblia diz: e tornando-se semelhante de homens, reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Mas qual é o resultado de se esvaziar? Qual é o resultado de se humilhar? Qual é o resultado de ser obediente a Deus? O versículo continua dizendo assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, anjos, na terra, igreja, e debaixo da terra, os mortos em Cristo, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o resultado de quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, o nosso coração miserável, quando nós negamos a si mesmo e começamos a seguir o Mestre. O Senhor diz: aquele que se humilha será exaltado. Faça isso. Você quer ser exaltado por Deus? Faça isso. Mas se você deseja ser exaltado pelos homens aqui na terra, então não precisa se humilhar, então não precisa negar a si mesmo. Continua assim como você está. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas negar a si mesmo também é uma mudança de pensamento, como eu disse. E a palavra de Deus diz em Romanos 12:1, o apóstolo Paulo, ele faz uma oração, irmão. Tanto é que o texto começa assim: rogo-vos, pois, irmãos. Rogar é clamar, é tirar de dentro da alma, do coração, é apelar, é dizer: por favor, Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos, pois, igreja, que entregai os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. E o versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas deixais que o Espírito Santo renove a tua mente, para que possais experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa vontade de Deus é que você conheça Jesus como Salvador, como o Pai que lhe guiou. A vontade agradável é que você se batize, que
você siga o mestre, mas a vontade perfeita de Deus é que você persevere até o dia que ressoar a trombeta dos céus e você seja arrebatado para o encontro com o Senhor nas alturas. Paulo escreve que sacrifício vivo é vivo. Como você tem chegado no mundo nessa noite? Não é sacrifício morto, não é sacrifício de qualquer jeito, meu irmão. É sacrifício vivo, operante, disposto, disponível, de coração aberto para sentir a presença de Deus, para trabalhar na obra do Senhor. Ele continua dizendo: vivo, santo, em santidade, um coração contrito, puro, dependente de Deus, que se desvia do mal. E se você se entrega ao Senhor como sacrifício vivo, santo, o Senhor receberá esse sacrifício como um sacrifício agradável. E ele diz: não se conforme com os padrões deste mundo, mas deixar que o Espírito Santo renove a tua mente. A palavra renovar aqui é metanoia do grego, que significa mudança de mente, conversão, mudança de atitude. Aleluia! A baladinha não te funciona mais, não te serve mais. O futebolzinho no final de semana para tirar o lugar do culto não te serve mais. A internet, a pornografia, os filmezinhos imorais não te serve mais. O churrasquinho com os amigos, o pagodeiro, a bebida não te serve mais. Os vícios não te servem mais. Você não será mais bem-vindo neste meio, porque você deve deixar o Espírito Santo tomar conta da tua mente. Terceiro ponto, irmãos. Espero que os irmãos estejam entendendo. Tomar a cruz, nesse contexto, não tinha ainda a ver com salvação. Se eu perguntar para os irmãos hoje o que significa tomar a sua cruz, muitos iriam me dizer assim: olha, irmão, a cruz pesada, madeira. Olha, carregar a minha cruz é carregar meus fardos. É seguir Jesus em meio à tribulação, em meio aos problemas. Ora, tomar a cruz, obviamente, deve significar isso. É mesmo tendo problema, enfermidade, dificuldade, eu não abandonar Jesus. E segundo ponto, de certa forma, estaria certo. Mas no contexto inserido ao qual eu li, os discípulos ainda não tinham noção da cruz. Eles não tinham noção que Cristo estaria lá crucificado, que Cristo ressurgiria no terceiro dia, aleluia. Eles não tinham esse entendimento. A cruz naquela época era entendida como uma punição severa para o maior dos criminosos, para o maior dos bandidos, para o maior dos maus feitores. A cruz naquela época era para os fora da lei. Esse é o sentido de tomar a sua cruz, é ser reconhecido como bandido, como pecador, rejeitado pelo mundo, assim como Jesus Cristo foi. Não é tomar só a sua cruz sobre si e sair com ela andando. É estar com a cruz ali, sendo crucificado todos os dias, sendo apontado pelo mundo, sendo apontado pelas pessoas. Não tem problema, porque Cristo passou por isso. Cristo se fez maldito, Cristo se fez criminoso, Cristo se fez fora da lei em nosso lugar. A Bíblia diz que Ele carregou os meus e os teus pecados lá no Calvário. Sabe por que Cristo foi para a cruz? Por causa sua, por causa minha, por causa dos nossos pecados. E hoje muito crente não reconhece a sua cruz. Se Cristo foi levantado no madeiro, se Cristo foi reconhecido como pecador, sendo santo, sendo Ele justo, quem somos eu e você para desprezar a nossa cruz? Aleluia! Cristo se fez o maior dos criminosos para resgatar o maior dos bandidos, que somos eu e você.
Cristo, ele foi para a cruz, ele carregou a cruz. E agora ele diz: ei, se você quer me seguir, nega a si mesmo, toma a sua cruz. E após tomar a sua cruz, após tomar essa decisão, após tomar essa atitude, então você está apto para me seguir. Porque evangelho sem cruz não é o evangelho de Cristo. Porque crente que quer chegar à salvação e não quer passar pela cruz, ele não é um cristão. Me desculpe falar, se você acha que você está seguindo a Jesus, mas você não é rejeitado pelo mundo, você não é rejeitado pelas pessoas, você não é rejeitado pelos seus familiares, pelos seus amigos, lá no trabalho, lá na sua escola, eu sinto muito dizer, você não é convertido, você é convencido, aleluia. Não há evangelho sem cruz. Não há como chegar aos céus sem passar pela cruz. Se Cristo passou, quem somos eu e você para não passar? Mas hoje em dia é pregado o evangelho, como o apóstolo Paulo disse que seja anátema, amaldiçoado, o evangelho da hipergraça, pregações coach que levantam o ego humano. É só você vir para a igreja, apaga as luzes, acende ali os holofotes, umas luzes diferenciadas, coloridas, começa a cantar vídeo de adoração, worship, começa a chorar e está tudo certo, e você se derrama porque Deus é amor e está tudo certo. Você não precisa sofrer. Vem para a igreja que eu vou passar uma mão na tua cabeça, vai acabar os problemas, vai acabar a dificuldade, vai estar tudo certo, você vai prosperar. Eu quero dizer nessa noite que esse não é o evangelho de Cristo. Quem entra fácil na igreja também sai fácil, quem entra fácil também cai fácil, porque não tem alicerce na palavra. E você veio aqui nessa noite para ouvir a verdade vai ser pregada, aleluia. A continuação dos versículos que eu li de Lucas, capítulo 27, ele diz, 28, ele diz: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta antes primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para cumprir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos virem zombar dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pode acabar. O Senhor aqui não está falando de dinheiro, o Senhor aqui não está falando de bem material. O Senhor está dizendo: se você quer seguir a mim, você tem que negar a si mesmo, você tem que tomar essa cruz. Mas antes de você tomar essa decisão, você calcula os teus gastos, você calcula as tuas perdas, você calcula onde você está se enfiando, você calcula como será a sua vida, porque depois que você começar, você não pode mais parar, porque aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é digno de entrar no meu reino do Senhor. É necessário calcular. Você quer ser cristão? Você quer servir a Jesus? Já começa a imaginar que você vai ser rejeitado, já começa a imaginar que você vai sofrer, já começa a imaginar que você vai ser humilhado, acusado, já começa a pensar que não vai ser fácil, já começa a pensar que você vai ter que trilhar esse caminho até a volta de Jesus. Porque se você olhar para trás e abandonar a tua cruz, a palavra do Senhor diz: aquele que não me reconhece aqui, eu não me reconhecerei naquele dia diante do meu Pai. Se você não reconhece a sua miséria, o seu pecado, se você não reconhece que você é dependente de Jesus aqui na terra, diante dos homens, um dia, no dia do trono branco, o Senhor vai dizer para você: apartai-vos de mim, vocês que praticam mal, porque eu não os conheço. Deus está dando uma escolha para você nessa noite. Você está com a sua cruz aí? Onde você deixou essa cruz? Ela está em casa? Ela está aqui? Onde você largou essa cruz, meu irmão?
Estava pesado demais? Estava doendo demais? Ora, a palavra de Deus não diz em Mateus 28: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se Jesus disse que negar a si mesmo, tomar essa cruz para seguir Ele, você acha que Ele não estaria contigo? Você acha que Ele te abandonaria? Você acha que Ele ia te largar assim com a sua cruz? Não despreze a sua cruz. Não largue a sua cruz. Jesus Cristo está voltando. Jesus está voltando. Eu vou falar mais uma vez para alguém que não entendeu. Jesus está voltando. E não é mais hora de largar a sua cruz. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quarto ponto, irmãos. A cruz não é confortável. Se a cruz fosse confortável, Jesus teria sido pregado num isopor, numa borracha, num colchão. A cruz é de madeira. A cruz tem facas, tem felpas. A cruz pesa, ela tem peso, ela tem medida. A cruz, ela não é ortopédica. A cruz, ela não é da forma que você quer, é da forma a qual Jesus escolheu para você seguir a Ele, é da forma a qual está escrito na sua palavra. Não há como escolher um tipo de cruz para você. Quando você vem para a igreja, quando você levanta sua mão e confessa Jesus, quando você decide se batizar, meu irmão, não aparece um anjo na tua frente, não aparece um pastor, um líder, um diácono, um obreiro dizendo: olha aqui, ó, tem vários modelos de cruz, escolhe a tua. Não existe isso. E se um dia isso aparecer, é falso evangelho, como eu disse antes. É isso que muitas igrejas estão pregando lá fora. Estão dando vários tipos e modelos de evangelho de cruz para as pessoas que e depois as pessoas não se firmam, e depois as pessoas se magoam e nunca mais voltam para a casa do Senhor. A nossa cruz diária, ela tem peso, ela incomoda, ela machuca, mas ela te leva à salvação. A cruz é pesada, a cruz é dolorida, o caminho é estreito, é difícil, mas Ele te conduzirá para a glória eterna. Não existe outros planos de obra. Só há um plano de salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seguir a Jesus não é um plano como você quer. Não se pode contratar um plano de salvação. O plano de salvação não é como um buffet que você vai, você escolhe o tipo de comida que você quer, a quantidade que você quer. A cruz, tomar essa cruz, a salvação de seguir a Jesus, não é um plano de celular, não é um pacote de internet que você pode escolher a forma que você quer. Ora, se fosse assim, eu ia escolher e pedir para Deus: Senhor, me dá um plano ilimitado de bênçãos e milagres. Eu quero um plano que eu não possa perdoar ninguém, que eu não precise perdoar. Ah, Senhor, eu quero um pacote, quero contratar um bônus adicional aqui de milagre, de livramento. Não funciona assim. Só há um plano de salvação. Só há um plano. Que o Cordeiro de Deus foi morto desde antes da fundação do mundo. Que Ele se entregou, que Ele carregou a cruz, que Ele se fez maldito no meu e no teu lugar, para que eu e você pudéssemos ter acesso à vida eterna. Só existe esse plano de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas alguém vai dizer assim: irmão Juliano, não deve ser tão difícil assim. Eu vejo vários crentes bons na bonança, rindo, dando gargalhada. Ah, não deve ser tão pesada a coisa assim. Aleluia. Tem uns que dizem: não, servir a Jesus é tranquilo, eu estou bem, está tudo certo, não tem nenhum problema comigo.
Esse que diz assim, eu queria dizer para eles: não, meu irmão, pergunte para Jó o que é servir a Deus. Volta atrás no tempo e pergunta para Pedro, para Paulo, para Tiago, pergunta para João, pergunta para eles o que é tomar a sua cruz e seguir Jesus. Pergunta para os mártires que morreram em nosso lugar. Pergunta para os primeiros cristãos que foram jogados numa arena e eram comidos por leões. Pergunta para os pais da fé como é seguir a Jesus e tomar a sua cruz. Faça essa pergunta e você verá que não será fácil. Nunca foi fácil. Nunca foi de mão beijada. Mas há um destino, meu irmão. Há um porém. Há uma consequência de negar a si mesmo e seguir a Cristo. Há uma consequência de tomar a cruz. Há uma recompensa, meu irmão. Mateus 5, o Sermão do Monte, Jesus diz: bem-aventurados, bem-aventurados, felizes, abençoados, alegres são vocês quando forem insultados, caluniados, perseguidos por causa do meu nome. Fiquem tranquilos, porque grande é a sua recompensa lá no céu. Não está aqui, está no céu. Eu quero perguntar para você nessa noite: você está tomando a tua cruz? Você já tomou uma decisão? Até quando você vai ficar no meio do caminho? Para Deus, escute bem, para Deus, quem está indeciso já tomou a sua decisão. Para Deus, quem está indeciso já tomou a sua decisão. A palavra é forte, mas é a verdade, meu irmão. Seguir a Jesus não é fácil. Você deve calcular. Você deve pensar. Eu quero perguntar para a igreja aqui nessa noite: quantos estão dispostos a ir até o fim, por amor de Jesus? Você consegue imaginar um pouquinho nessa noite? Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos nesse momento, meu irmão. Agora você está do lado de Cristo. O mestre agora está sendo levado. O madeiro está sendo posto sobre os seus ombros. As suas chagas, as suas feridas estão expostas. Os soldados estão açoitando ele. 1, 2, 3, 4, 10, 15 chicotadas. A coroa de espinhos está na sua cabeça. O sangue está derramando sobre a sua face, sobre o seu corpo, mas está pingando na terra. E o Senhor agora está naquela via dolorosa, rumo ao alto do Calvário. E você está agora olhando para o Mestre. E você agora está se lembrando da mensagem dessa noite. Agora você está olhando para o Mestre, aleluia, carregando aquele madeiro pesado em suas costas, açoitado, ferido, machucado, e caminhando de passo a passo, indo para a cruz do Calvário. E você está se lembrando das suas palavras: aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser vir após mim, vai ter que passar pelo que eu passei. O Senhor Jesus agora está indo, caminhando, aleluia. Pense bem se é isso que você quer para a sua vida.
você entenda nessa noite que você é rejeitado. Você vai ser odiado. Se você não é odiado no mundo, tem coisa errada. Você não está no caminho certo. Você vai ser rejeitado. Você vai ser humilhado. Talvez o teu pai, talvez os teus irmãos, talvez o teu amigo, talvez a tua família, talvez os teus colegas, eles vão te rejeitar. Mas a palavra de Deus diz: ainda que a mãe esqueça do filho que mama, de uma forma que não se compadeça do filho que gerou no seu ventre, saiba que eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. Jesus Cristo, quando estava no ventre de Maria, ele foi rejeitado. Quando estava no templo, nas sinagogas, pregando, ele foi rejeitado. Quando ele foi para a cruz do Calvário, ele foi rejeitado. Mas no terceiro dia, o túmulo também rejeitou ele. E Salmos 24 vai dizer: levantai a porta as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, o poderoso, o Leão de Judá, o Cordeiro que foi morto, o Messias, aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia! Você vai ser rejeitado. Seja rejeitado pelos homens, seja rejeitado pela tua família, seja rejeitado pelos teus amigos, mas seja amado do Pai lá no céu, seja aceito pelo Senhor lá nos céus. Oh, glória a Deus. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não negou a si mesmo, que ainda não tomou a sua cruz, que ainda não confessou Jesus, dê um passo de fé. A porta da graça ainda está aberta, mas um dia ela vai fechar, não perca essa tempo. Se tem alguém aqui nessa noite que quer voltar para os caminhos do Senhor, você tem que confessar publicamente. Jesus disse: se você me confessar publicamente diante dos homens, eu confessarei publicamente diante do Pai, diante dos anjos do céu. Venha aqui na frente receber uma oração, meu irmão. Negue a si mesmo agora. Vai negando o teu desejo, vai negando o teu pensamento, vai negando o teu coração enganoso e pecaminoso. Vai deixando o Espírito Santo entrar e mudar essa casa, mudar essa mente, mudar esse coração. Vai abrir a porta. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta. Ele está na porta da casa do teu coração. Nessa noite, começa a abrir a porta e deixa o Pai entrar. Deixa o Pai mudar as coisas de lugar. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Aleluia. Quem quer oração, passa aqui na frente. Se a palavra falou contigo nessa noite, você deve mudar. Não tenha vergonha. Venha para a frente que nós estaremos orando contigo em nome de Jesus.